Boa noite a todos. Iniciamos mais uma transmissão, mais uma palestra ao vivo, mais um encontro das segundas-feiras. Espero que estejam todos muito bem nos seus lares, com muita paz, com muita harmonia, com muita saúde. Vamos então iniciando com a prece, unindo os bons sentimentos, unindo os nossos corações, para que nós possamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo paz, harmonia, bom entendimento e proteção para as lições de hoje, para a nossa reunião de hoje, para que nós possamos aprender um pouco mais das lições do Cristo e praticá-las na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair nas tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Hoje a nossa lição vai ser do livro Vinha de Luz, Amizade e Compreensão, lição 121. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem ainda agora podeis. Porque ainda não podíeis e nem ainda agora podeis. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração e harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino nos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados. Muito bem.
Então hoje nós falaremos sobre a amizade verdadeira, sobre a compreensão, a tolerância. Nós devemos conquistar a confiança e a estima dos nossos companheiros de jornada, não se exibindo com cultura, conhecimento, teses difíceis, não exibindo o nosso status, mas simplesmente, como disse aí no texto, orando, servindo, trabalhando e amando. Esse é o caminho para a verdadeira amizade. Será que é assim que nós estamos construindo e cultivando as nossas? Como anda a nossa compreensão, a nossa tolerância, a nossa paciência com os nossos amigos? São perguntas pertinentes, pois a maior parte das vezes nós exigimos perfeição dos outros, esquecendo-nos que tanto neles como em nós, ela ainda não existe. Nós estamos a caminho. Vocês já pensaram, já pararam para pensar que se Jesus tivesse procurado 12 apóstolos perfeitos, ele tinha ficado sozinho. Todos eles, eu disse todos, tinham imperfeições, tinham fraquezas, falhavam. No entanto, o Mestre nos deu exemplo de como deve ser o verdadeiro amigo. Ele ergueu um a um, quando foi necessário. É isso que nós devemos exercitar, meus irmãos, nos nossos grupos de trabalho, no nosso grupo de amigos, no nosso grupo da religião onde nós participamos, na nossa família, no nosso grupo familiar, e em qualquer lugar, em qualquer local de convivência que nós estivermos, não importando a posição que nós temos ali, que nós exercemos. Nós temos de ter compreensão. Sabe por quê? Porque nós também temos que ser compreendidos. Nós também precisamos ser compreendidos. Se não for dessa maneira, todos acabam se afastando. Quando Paulo de Tarso fala com leite e não com manjar, como está no texto aqui, vos criei, ele está dizendo que é na simplicidade das atitudes, das nossas palavras, que nós cultivamos a amizade verdadeira. O que significa isso? É falar sem ofender, é escutar sem dar longas lições de moral, é ver o erro e não fazer críticas negativas. Ou seja, é ajudar com compaixão e com piedade, mesmo que o erro seja grave. Não é isso que o Cristo faz por todos nós? Não é isso que o Cristo exemplificou nas suas ações? Compaixão e piedade. Paulo agiu assim na sua missão, pois ele sabia das suas próprias imperfeições. Tanto é que certa feita ele disse: o mal que eu não quero fazer, eu faço toda hora, e o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Veja, que humildade de espírito. E Paulo tinha conhecimento, ele tinha muito conhecimento dos ensinos, tanto da Torá, como depois, quando ele se transformou cristão. Mas ele não exibiu o seu conhecimento. Ele conquistou com trabalho, com simplicidade. Ele chegava nas cidades com simplicidade e reunia as pessoas para falar da boa nova.
E essa carta que ele escreve à cidade de Corinto chega aos cristãos de lá num momento em que eles estão com as opiniões divididas. E Paulo dá um puxão de orelha neles. Eu vou ler aqui o versículo anterior a esse e os posteriores para que a gente possa entender melhor a lição. No primeiro versículo dessa parte, ele diz o seguinte: E eu, meus irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos do Cristo. E depois ele diz: Porque ainda sois carnais, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós somos apenas cooperadores da obra divina, cooperadores de Deus nessa lavoura. A contenda dos coríntios era para saber quem era o responsável, quem era o melhor pela criação da igreja, pela construção do recinto onde eles se reuniam, se era Paulo ou era Apolo. Porque eles ainda estavam no início, então eram influenciados pela cultura grega ainda, pelos deuses gregos. E Paulo simplesmente diz que a obra pertence a Deus. Não importa se foi ele, se foi Apolo. Então ele está dizendo isso para nós, que qualquer que participe dessa obra deve colaborar com humildade. E muitas vezes nós participamos de uma obra desse tipo, e porque nós fazemos muita coisa, porque nós lideramos, porque nós temos um cargo, nós achamos-nos no direito de exigir dos outros perfeição, de exigir que os outros não errem, esquecendo que nós também erramos. Então é isso que Paulo coloca, para que nós sejamos humildes, para que nós sejamos amigos verdadeiros, companheiros de jornada, que um levante o outro quando for necessário, que um abrace o outro quando for necessário. E essa questão, para a gente poder compreender um pouquinho melhor, né? Esse termo espirituais e carnais, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, na questão 914, que fala sobre o egoísmo, onde tem algo bem parecido, para que a gente possa elucidar ainda mais. A 914, então, eu vou ler aqui para nós. Uma vez que o egoísmo é fundado no sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso? Essa é a pergunta. A resposta dos espíritos superiores: à medida que os homens se esclarecerem a respeito das coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o sustentam e o incentivam. Isso depende da educação. Veja, tem 3 coisas importantes nessa resposta. O egoísmo afasta as nossas amizades. É a primeira. A segunda, ele está dizendo para que nós precisamos viver espiritualmente enquanto estivermos emboscados na matéria, enquanto estivermos encarnados. Nós temos que viver espiritualmente. Esse é um grande desafio que está à nossa frente. E em último lugar aqui ele diz que as instituições que o sustentam e o incentivam. Quais são as instituições que sustentam-nos espiritualmente? As instituições religiosas. Então nelas não deve haver egoísmo. Elas devem trabalhar em união. E aqueles que se encontram nelas também devem trabalhar em união. Essa é a mensagem. A amizade, a boa convivência fazem parte disso.
Depende muito desse nosso esforço para sermos menos egoístas, para sermos menos rígidos com as faltas alheias. Usar da indulgência, que significa tolerância. Então vamos procurar viver bem com todos. E viver bem em pensamentos, em palavras e em ações. Quando alguém cai na rua, nós imediatamente corremos e damos a mão para ajudar a levantar. Façamos isso também quando a queda for moral. Isso é muito importante. O Evangelho de Jesus é de união. O Evangelho de Jesus é de fraternidade, que é o amor entre irmãos, entre amigos. E nós podemos viver isso verdadeiramente. Como disse a lição, vamos voltar para aquelas 4 palavras mágicas lá, que nós podemos até escrever numa cartolina e deixar num local bem visível para que a gente possa ler quando for necessário. Orando, servindo, trabalhando e amando. A amizade é o sentimento que une as almas umas às outras, gerando alegria, gerando bem-estar. O verdadeiro amigo não é aquele que concorda com os nossos equívocos, que concorda com tudo que a gente diz, mas é o que fica ao nosso lado nos momentos mais difíceis. O sofrimento seleciona as verdadeiras amizades. Essa é a nossa lição de hoje. Amizade e compreensão. Esses 2 sentimentos têm que andar juntos. Eu convido vocês para que a gente possa encerrar com a prece novamente, unindo mais uma vez os nossos bons sentimentos, unindo mais uma vez os nossos bons pensamentos. Vamos então, nesse instante, primeiramente agradecer a essa bela lição que nos foi trazida hoje pela espiritualidade. Vamos pedir a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos, à equipe espiritual da nossa casa, que possa estar conosco no nosso lar nesse momento, fluidificando a nossa água, aplicando em nós os passes regeneradores. Vamos pedir pelos nossos amigos e familiares, por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares. Lembrar aqui dos nossos irmãos desencarnados que sofrem, dos nossos amigos e familiares que partiram antes de nós para o plano espiritual. Vamos pedir por todos eles, por todas as instituições sociais das nossas cidades, para os hospitais das nossas cidades, para os presídios, por todos os trabalhadores, voluntários e pacientes, aqueles que são assistidos nesses lares, que possam receber a nossa prece, a nossa boa vibração. Vamos pedir pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta Terra, onde houver ódio, sofrimento, fome, doenças, onde houver guerras, que as nossas orações, as nossas vibrações se juntem à de todos aqueles que oram pelo planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e, se Ele assim nos permitir, estaremos novamente juntos aqui na próxima segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço a todos vocês.